Tem duas coisas que as pessoas confundem, né? Em medicina, quando a gente fala síndrome, é conjunto de sintomas. Então, a síndrome vasovagal são sintomas causados por exacerbação do nosso sistema autônomo, que o termo mais importante é o nervo vago, daí o nome, né? Síndrome vagal. Esse sistema autônomo, ele é responsável por coisas que o nosso organismo faz e a gente não tem controle diretamente, a gente tem muito automático. Por exemplo, digestão, a gente não controla isso. A gente precisa acelerar o batimento cardíaco, a gente não controla isso. Respiração e vomitar. Então, tudo isso, o sistema autônomo, ele controla. O nervo vago, ele é responsável por diminuir, né, a nosso automatismo. Ou seja, ele faz com que o batimento fique mais lento, com que nossa respiração fique mais lenta, que nossa pressão fique mais lenta. Então, de maneira prática, é basicamente isso. Então, na síndrome vasovagal, o que acontece? A pessoa pode ter alteração em alguns momentos desse automatismo e faz com que ele fique mais lento, né? Mais do que deveria ficar. E ele faz o quê? Pressão baixa, o batimento cardíaco baixa, falta sangue no cérebro, de maneira de defesa, o sangue ele desliga, que é a síncope, que é a perda transitória da consciência. Quando a pessoa cai, volta à horizontal, a gravidade acaba ajudando. Quando a pessoa está na vertical, o sangue, na horizontal, o sangue facilita, né, chegar no cérebro e a pessoa volta a acordar, a maioria das vezes sem grandes danos, né? Então a síndrome é basicamente sintomas varais, que é tontura, fraqueza, suor frio, que pode ou não vir com síncope, que é a síncope vasovagal, que sim a perda da consciência. A síncope é quando o cérebro falta oxigênio, ele acaba desligando temporariamente. Mas pode evoluir para alguma situação mais grave, doutor? A grande maioria das vezes, não. A síndrome, ou a síncope vasovagal, ela é benigna do ponto de vista de doença. O grande problema é a consequência. Por exemplo, a pessoa pode cair, como foi visto, né? O participante do Rio Nada aparentemente desmaiou e pode se machucar na queda, né? E a grande maioria das vezes, quando a pessoa desmaia, alguns segundos depois ela volta à consciência normal. O problema é que ela pode cair, né? Pode ter um acidente, alguma coisa assim, e aí sim tem complicações mais graves. Mas do ponto de vista pela doença, não, mas as consequências dela, sim. Agora, quais são as principais causas, né, dessa síndrome? Tem algumas pessoas que têm mais propensão a ter um quadro desse? Na verdade, a gente entra como uma doença meio que idiopática, o que em medicina a gente fala assim, doença sem causas aparentes. O que a gente sabe é que é mais comum em mulher e jovem. E geralmente estão associados com pessoas que têm um quadro de ansiedade, ou então que é um pouco mais, que passa por mais estresse de maneira geral, mas o público é mulher, jovem e é mais acometida. Não se tem muito porquê e não se sabe muito qual é a predileção por esse público, mas é o que a gente vê, que é mulher e jovem basicamente acometida. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, porque a qualquer momento nosso sistema pode se compensar. Mas é muito raro também, não é uma coisa assim que gere tanto impacto na população geral. Bom, pode acontecer com qualquer pessoa, mas ainda em pessoas que, por exemplo, apresentem um problema cardiológico já na vida dele? Na verdade, a doença síndrome, para dizer que a pessoa tem uma síncope ou uma síndrome vasovagal, a gente tem que afastar a doença cardiológica, né? Então, assim, uma das coisas além da queda, o que deixa perigoso essa síndrome é o diagnóstico de outras doenças que podem deixar passar, né? Por isso que é importante uma avaliação completa, porque às vezes existem outras doenças que podem simular uma síndrome vasovagal, ou desmaiar. Por exemplo, o paciente pode ter uma arritmia cardíaca, desmaiou pela arritmia, não pela síndrome vasovagal. A pessoa pode ter uma convulsão, né? Porque pessoas que têm epilepsia às vezes não sabem, então tem uma crise convulsiva por outros motivos, como cerebral, AVC, e acaba que não tem um diagnóstico. Então, o importante de toda vez que desmaiar é a gente afastar qualquer outra doença antes de dizer que ela tem a síndrome vasovagal. Existem alguns exames que a gente pode simular. Um exemplo mais comum é o tio teste. É um exame que a gente bota o paciente numa prancha, ele fica em pé e depois a gente deita ele e vai medindo, né, a resposta autonômica dele. Mas esse exame só faz se excluir todas as outras causas de desmaio. E tratamento, doutor? Tem que ter um acompanhamento médico para quem sofre esse problema? O tratamento, na verdade, a primeira coisa é medidas comportamentais. Uma coisa importante, a gente recomenda que a pessoa beba bastante água, se não tem nenhuma recomendação, nada que impeça ela de beber água, porque ela bebe bastante água, que ela tem uma dieta normal, ou rica em sal, que ela faça atividade física regular. E uma coisa muito importante, que a gente acaba não se atentando, nós temos mais vagal, é o comportamento das emoções. Então a gente acaba orientando a fazer uma coisa chamada gestão das emoções.
Por quê? Porque quando a pessoa tem períodos de adrenalina, ela acaba ativando mais essa síndrome e a pessoa pode ter o desmaio ou pode ter a consequência disso, né? Por exemplo, na questão do Big Brother, estava nítido que a moça estava nervosa, estava agitada, estava preocupada com alguma coisa natural, como um programa aí, com a competição. Então, justamente os gatilhos, né? Ou seja, o que começa a desencadear a crise ou a síndrome vasovagal. Ok. Então, a gente acaba aprendendo a controlar isso. Existe, sim, medicamentos, mas nenhum é muito esclarecido e mais para casos graves de pessoas que têm recorrência. Mas aí isso é mais um acompanhamento médico bem detalhado. Doutor Michel, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Uma excelente tarde.